Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Contabilizando Histórias de Sucesso. Que bom a gente ter um lugar onde a gente pode ter inspirações. E como é bom a gente ter inspirações na vida, né? Inspirações é aquilo que nos move, nos ajuda até a ter visões diferentes, compreensões diferentes, nos faz muitas vezes pensar fora da caixa com cada exemplo que está passando por aqui. Eu tenho aprendido muito. Eu não sei você. Já curte, já comenta, compartilha também para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Que bom, né? Que a gente hoje, a internet nos proporciona, na verdade, a gente ter acesso a informações tão preciosas. Informações, conteúdos de grande aprendizado. E como eu digo, não é só para empresas aqui. Aqui a gente está trazendo resultados, inspirações para a vida. Então, hoje nós temos mais um convidado especial e será uma verdadeira aula, porque na verdade é professor, né? Então, que a gente possa aprender muito. Traz teu papel, tua caneta para anotar os teus insights, tuas inspirações, para que você também tenha, né, outras visões, você também tenha novas inspirações para a sua vida, para o seu negócio. É com muita alegria que nós trazemos aqui o professor Félix Ramos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luísa. Obrigado a vocês que estão nos assistindo aí também. Quero dizer que estou muito feliz, estou me sentindo aqui no Jô Soares, recebendo um caneco aqui, ó. Linda demais. Que alegria tê-lo aqui, né? Para ser também essa inspiração para nós, mais uma história de sucesso, né? Para que possa inspirar muitos empresários aqui. Mas, primeiro nos apresenta, né? Eu quero que você fale um pouco da sua empresa, o que é a sua empresa, o que ela faz, né? E depois a gente vai contando mais como tudo aconteceu. Tá certo. Vamos lá. Tem tempo mínimo aqui para isso? Porque aqui a gente o máximo, tempo mínimo, tempo máximo, porque, vou dizer, viu? Tem história, né? Muita. Mas vamos lá. O nome da minha empresa é Risa. Na verdade, hoje nós somos um grupo de startups. Né? A Risa é uma startup voltada para o mercado de educação financeira e de tecnologia financeira. Sim. Hoje o nosso grupo ele é composto por duas startups, a Risa EduTech e o Risa Bank. Mas espera aí. Para quem está nos assistindo, será que as pessoas entendem a diferença e o que é uma startup? Ótimo. Eu adoro conversa assim. Galera, de uma forma bem simples, startup do inglês, né, literalmente é algo que está iniciando. Então, uma empresa que está iniciando, você pode ser considerada como uma startup. E nesse mundo digital hoje, muitas startups surgem justamente porque o digital ajuda você a encontrar investidores que apoiem, né, a sua ideia. Que é o conhecido investidor anjo, né? Que é o conhecido investidor anjo, e você transforma a sua ideia em um negócio. Lá no nosso site, eu defino startup como: se você tem uma ideia que pode ser transformada em um negócio lucrativo, escalável e duplicável, Sim. você tem uma startup. Essa é a minha definição assim mais simples. Curta, mais simples do que seria uma startup. Para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Então, hoje a sua empresa, no caso, são duas empresas. São mais, mas reveladas são duas. Olha aí. Então, no caso, são duas empresas e que envolve a questão da tecnologia. Só recapitulando aí o que você estava falando. A parte da educação financeira e de tecnologia na parte de finanças também. Na verdade, nós temos um banco. Sim. Nós temos um banco que será lançado. Eu estou até me adiantando aqui já nas coisas, não era nem para eu estar falando isso agora. Mas nós temos um banco digital que será lançado. Notícia aqui em primeira mão. Notícia em primeira mão. Será lançado ou foi lançado, né? Que eu não sei quando é que vocês estão assistindo, né? esse programa, mas no final de novembro. Tá? No bacana. Fórum Negócios, que é um evento gigantesco que acontece aqui na nossa região. Então nós fechamos lá um pacote com o Jean Valério e os organizadores do fórum, e nós vamos lançar oficialmente a nossa startup, a nossa fintech, Sim. lá no Fórum Negócio, que é o Risa Bank, que é um banco digital original de Santa Cruz. Que bacana! Já pensou? Vocês já pensaram nisso?
Santa Cruz agora vai ter um banco digital originado aqui, das raízes, das nossas raízes aqui. Isso é fantástico, né? A gente poder ver essas empresas daqui. É isso que eu falo. O Contabilizando História de Sucesso, Félix, ele tem esse grande propósito de fomentar o empreendedorismo. Mas muitas vezes a gente busca inspiração, e que não é errado, eu não vejo como errado, mas a gente busca inspirações lá fora. Mas como a gente pode ver e valorizar os nossos empresários locais, as empresas daqui, né? Porque como é bom a gente conhecer as histórias, conhecer... Talvez, eu não sei se você que nos acompanha sabia que Santa Cruz agora tem um banco digital originado daqui, as raízes são daqui, mas que vai aí alavancar o mundo afora, né? Que vai com certeza conquistar o mundo. Mas olha como isso é interessante. Mas alinhado a isso, né, não é só o banco, mas vocês também proporcionam essa educação financeira também para essas pessoas. Isso. E que eu digo, eu levanto muito essa bandeira. O quanto é necessário isso hoje em dia, né? Muito. Né, de fato as pessoas entenderem, buscarem sobre a educação financeira. Né? Hoje o mundo, de certa forma, padece muito, e isso traz doenças mentais, problemas de família, problemas na empresa, né? Porque às vezes as empresas fecham, lógico, por vários motivos, mas tem um estudo que diz que, em média, 48% das empresas fecham porque as pessoas, elas não têm educação financeira. Mas eu digo a você, isso não é culpa sua, porque você não foi educado para isso. Mas a gente tem professores, nós temos empresas que nos ajudam a buscar cada vez mais, né, a ter essa educação financeira. Isso, exatamente. Isso que você falou aí sobre o consumismo, né? Sim. O consumismo, ele é muito enraizado aqui no nosso país, como todo, tá? Não é só, quem pensa que é só no Nordeste, Que não é só aqui em Santa Não, Cruz. é em todo o país. Nos últimos 10 anos eu tenho viajado muito, o Brasil todo, e eu vejo isso. Não é só no Nordeste, no interior do Nordeste, que as pessoas têm esse sentimento de consumismo, que tem essa cultura moldada no consumismo e não na economia. Isso é no Brasil todo, porque é uma cultura nossa, do nosso Brasil, não é? Escapa ali uma região ou outra, mas é algo um número bem pequeno mesmo. No geral, o Brasil ele é um país consumista. E a Risa, ela veio com esse propósito de mudar um pouco, né? Dar a nossa parcela de contribuição para a evolução financeira do... E deixar aí um legado, né? E deixar um legado, na verdade, esse é o meu principal foco, é a parte do legado. E Risa, galera, vocês já notaram que eu vou me adiantando demais, né? Eu acho que eu tenho aquele negócio de síndrome do pensamento acelerado. Agora é moda, né? Todo mundo tem alguma coisa, então eu vou entrar nessa daí. Mas Risa, a palavra Risa significa raiz em grego. Sim. Então, a ideia do nome Risa é justamente isso, para mexer na raiz, né? Mexer na raiz para que ela cresça, fortificada, dê frutos, etc. Toda essa parte ideológica nossa é centrado como alvo sendo a raiz de tudo. O princípio de né? tudo, sim, exatamente. Porque eu só tenho uma árvore se eu tenho uma raiz. Eu só tenho os frutos se eu tenho uma raiz. Perfeito, que isso. Fantástico. Mas como é que a Risa surgiu? Quanto tempo ela tem de mercado? Nos conta mais. Vamos lá. A Risa surgiu no dia 9 de maio de 2022. Então ela tem 2 anos e meio e vai para 3 anos agora de mercado, sim, né? Como foi que ela surgiu? Vamos lá. O professor Félix, né, que tem o Instagram, professor Félix Oficial, ele é um professor de análises gráficas para quem quer operar no mercado financeiro. Eu comecei a minha jornada dentro do mercado financeiro na B3 em 2016. Na época eu tinha uma franquia de consórcios, uma franquia digital de consórcios. Então a gente rodava o Brasil todo, vendendo consórcios, montando equipe de consórcios. E em 2016 eu fui oferecer consórcio a um cara que era trader. E aí ele me recebeu no escritório dele e eu achei aquilo fantástico. Uma mesa com várias telas e gráfico subindo, gráfico descendo. Eu olhei aquilo e me apaixonei. Foi sua inspiração. Foi minha inspiração. E foi assim, amor à primeira vista, eu te digo. E comecei a perguntar mais sobre aquilo e ele me propôs ensinar. Ele me fez uma proposta. Eu te ensino a fazer isso aí que eu faço. Você topa? Não te cobro nada por isso. Topo. E aí eu comecei a ter aulas com ele. É algo que é demorado, tá? Fica até um alerta para quem
gosta do mercado financeiro e fica vendo propagandas no Instagram sobre day trade. Galera, não é aquilo que a galera pinta, tá? Não é você entrar hoje no mercado, ficar rico no outro dia. Não é assim que funciona. É uma trajetória longa, sim. E se você for por esse lado de achar que tudo é um mundo de fantasia, você vai perder muito dinheiro, né? Então, eu passei muitos anos estudando. Então, eu estudei B3, estudei Forex, fiz cursos atrás de cursos. Acabei até entrando abrindo um curso na faculdade de gestão financeira. Sim. Curso esse que não concluí, mas enfim. As prioridades, né? São as conclusões da vida que todos têm, né? Mas comecei a estudar mais sobre esse mercado, perdi muito dinheiro nesse mercado, né? Então, aprendo com meus erros. Sim. Isso é o que a gente frisa muito na RISA. Nós temos hoje na RISA aulas até de controle emocional. Tem um amigo meu chamado Fernando Rochael, que ele é estrategista comportamental, e ele tem um módulo só sobre força emocional, para ensinar as pessoas a lidar com si mesmo antes de ir para o mercado. Até porque, se você não sabe essas expressões, essas palavras que estão sendo faladas, eu não sei, talvez você não saiba, mas no momento que a gente vai para o mercado financeiro, né, o professor vai me corrigir se eu estiver equivocada, mas a gente vai investir em empresas que têm o capital aberto, não é isso? E você pode até explicar melhor do que eu, né? Eu gosto demais desse assunto, Luiz. A gente vai passar muito tempo aqui se for me dar cabimento. Então não me dê cabimento não, vamos lá. Quando você vai para o mercado financeiro, você tem duas vias. Dois caminhos. Ou você vai para ser um trader ou para ser um investidor. Sim. São duas coisas diferentes. O trader também é um investidor? Só que ele é um investidor do mercado futuro. Isso que você falou é investidor do mercado à vista. Atual. O mercado à vista, deixa eu explicar melhor, que eu acabo usando termos. Sim. Deixa eu tentar explicar melhor. Aquele que compra e vende ações, investidor. Certo. Aquele que entra no mercado para operar gráficos, para ter resultados naquele mesmo dia, é o day trader. Sim. Trader é comerciante, negociador e day de dia, então é aquele que negocia todos os dias. Quando você investe, por exemplo, na Magazine Luiza, ações da Magalu, ações da Petrobras, você tanto pode investir para buscar dividendos, porque essas empresas todos os anos elas declaram lucro, uma parte desse lucro... E distribui. Isso, é dividido para os acionistas. Aí é o acionista. Como você pode entrar no mercado futuro e ficar especulando o preço dessas ações. Então, o trader ele especula o preço das ações. Vamos supor que a gente entre agora no mercado, nós dois somos traders e você fez um estudo com tudo que está acontecendo no Brasil e tal, olhou o gráfico ali e disse, cara, as ações da Petrobras vai cair. Eu olhei e disse, não, as ações da Petrobras vai subir. Então eu vou entrar no mercado comprando ações, porque eu acredito que ela vai subir e eu vou vender no final do dia para lucrar. E você vai entrar no mercado vendendo ações, porque você acredita que ela vai despencar. Então você vai vender aqui, para quando ela despencar você comprar mais barato e essa diferença é o seu lucro. Você ter essa margem de lucro aí. Isso, essa margem de lucro. Pronto, essa é a função do day trader. Sim. Né, o do trader. Essa é a função do disse a vocês que era uma verdadeira aula. Então, papel e caneta aí. Essa é a função do trader. É arriscada? Demais. Porque você apostou que as ações iam despencar e eu que ia subir. Sim. Ela tem que fazer uma coisa ou outra, não vai fazer as duas. Então, um de nós alguém vai acertar. Alguém vai acertar e alguém vai perder, não é? Sim. Então, não deixa de ser uma aposta no mercado. Sim. Então, é de fato arriscado. O investidor que compra ações, o acionista, não. Por quê? Ele compra ações com dois alvos, aumento patrimonial e participação nos lucros. Eu compro uma ação agora porque eu quero receber a participação dos lucros daquela empresa. Sim. Algumas ações são pagas uma vez por ano, outras semestralmente. No caso de fundos de investimentos imobiliários é pago mensalmente. São dividendos. É um juros que você vai recebendo ali todo mês. E seu capital está ali, tá? O capital investido continua lá. O capital investido continua lá, só que ele pode valorizar ou desvalorizar. Sim. Né? Então, eu que sou acionista, comprei aquelas ações, estou recebendo os dividendos, é o meu primeiro alvo. E o meu segundo alvo é o aumento patrimonial, ou seja, eu estou apostando que aquelas ações no futuro vai valorizar, aí eu vou ter o ágio dessa valorização. Sim. A diferença ali, comprei a 10, agora está valendo 15, 50% de valorização. Então, se eu investir 10 mil, eu tenho 15 mil investidos e estou recebendo aqueles dividendos mensalmente. Esse é o investidor. O trader não.
O trader, se ele colocar o dinheiro ali nos contratos de ação e as ações despencarem, o dinheiro dele some. Acabou. Ele perdeu todo o dinheiro dele. É bem mais arriscado. Aí você pode estar pensando, é um risco muito grande, como você mesmo colocou. É um risco muito grande. E a economia, a lei da economia, do modo geral, ela diz que quanto maior o risco, maior o retorno. Exatamente. Né? Então, assim, não existe em nenhum canto essa modalidade do dinheiro fácil. Não. Né? Existe sim o risco. Qualquer negócio envolve risco. Isso. E esse envolve sim um risco. Mas a lei da economia, no modo geral, ela nos ensina isso. Isso é antigo, não é de hoje, que nos ensina. Isso. Que quanto maior o risco, maior o retorno. Exatamente. Né? Que bacana. Ou a perda, né? Ou perda, né? Ou é ganho ou é perda, não tem o que fazer. Não tem. Né? Mas esse é um mercado que tem crescido muito, Demais. na verdade. Demais. E aqui, o que é que eu noto? Por nós termos essa consciência mais consumista e de imediatista, não é? As pessoas perdem muito dinheiro no mercado financeiro, porque não tem a educação da raiz. Sim. Né? Não tem risa. Agora vai mudar isso aí. Então as pessoas perdem muito dinheiro justamente porque querem pular as etapas. Querem pular Perfeito. as etapas. Então eu vejo um cara no YouTube ou no Instagram, num carrão. E prometendo dinheiro fácil, rápido, dinheiro né? fácil, rápido. Digo, se ele consegue, porque eu não vou conseguir? Ele pega um gráfico, mostra um momento ali que deu certo para ele, filma só aquele momento, divulga aquele momento, mas e os que não deram certo? Ele não divulga. Então as pessoas acabam quebrando a cara e colocam a culpa no mercado. Sim. Fala que é enganação, fala que é golpe, fala que não funciona. Mas não, o mercado funciona. Só tem que aprender a lidar com ele. As técnicas tem que aprender as corretas, né? técnicas corretas. Tem que dar tempo também. Em toda profissão não é assim? Sim, sim. Por que seria diferente no consultor financeiro, no investidor, no trader? Não é diferente. É a mesma coisa. Tem que dar tempo. Toda empresa a gente precisa disso, né? A gente precisa entender. Eu já disse isso aqui até algumas vezes e eu torno a repetir. Às vezes a gente acha que eu vou abrir uma empresa aqui e abrir a empresa e já tem um lucro, já tem um retorno. E nenhuma empresa funciona assim, né? Eu preciso sim ter um planejamento dessa empresa, saber para onde ela vai, estudar de fato o mercado, estudar o seu segmento para que você faça essa empresa crescer e você atraia o público para você, né? Então, toda empresa é assim. E esse mercado ele também não seria diferente, né? Como você mesmo colocou. Eu gosto muito de respeitar o perfil de cada pessoa. No mercado financeiro, nós dizemos que existem 3 tipos de perfil de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado. O arrojado é aquele de alto risco, o moderado é aquele que... O moderado, o nome já se diz, né? Arrisca um pouco, mas prefere se resguardar mais. E o conservador, ele não gosta de riscos. Então, o investidor que é conservador vai colocar o dinheiro dele na poupança, de repente num CDB pré-fixado. O moderado, ele já vai para um fundo de investimento imobiliário, que já tem um certo risco do seu patrimônio diminuir o valor, mas já tem um lucro maior. E o de alto risco é justamente aquele cara que vai investir em ações ou vai fazer trader. Esses são os 3 perfis. Na vida é assim também. Sim. Eu acredito muito em respeitar o perfil de cada um. Existem pessoas que têm aquele perfil, por exemplo, acadêmico, de estudar, não é? Sim, se especializar, fazer um concurso, se dar bem. Existe aquela pessoa que tem aquele perfil de comerciante, já de criança você já vê que está fazendo negócio ali, trocando um brinquedinho. O empreendedorismo está na veia, né? Está na veia, troca um brinquedinho aqui, às vezes até leva uma tabocada, que a gente chama de tabocada, né? Às vezes até leva uma tabocada, mas é o perfil. Sim. Então, claramente essa pessoa, provavelmente ela tem a chance de se dar melhor se ela arriscar mais na vida dela. Aquela pessoa que desde criança já é mais, né, conservadora, não gosta de arriscar tanto, nem nas brincadeiras, nem nada, provavelmente no futuro ela tem chances melhores de se dar melhor se ela for mais conservadora. Lá em um dos nossos cursos da RISA, nós ensinamos isso, como você avaliar o seu perfil de investimento, que é para você não cair na besteira de ser uma pessoa de perfil conservador e acabar entrando no mercado de alto risco. Né? Você vai se frustrar, você vai perder, você pode pegar uma depressão, você pode... É coisa séria mesmo. Sim. A gente vê muito, hoje em dia, aquele tigrinho, né? Os jogos que tem pessoas dando relato de que perderam tudo e tal.
entram em depressão, pessoas sendo presas aí. Sim. Inclusive, na ISA, nós criamos um departamento para alertar as pessoas sobre isso. Eu falo muito também sobre isso, sabe? Porque isso tem crescido muito. E como você disse, as pessoas, elas eu costumo dizer que a gente vive hoje numa geração miojo. Né? As pessoas tão imediatistas que não esperam nem o miojo ficar pronto. Não esperam nem o miojo ficar pronto. Né? Por quê? Porque querem tudo para ontem e vivem nessa... Às vezes, eu até entendo que as pessoas não têm um planejamento financeiro, um orçamento familiar, financeiro, e acaba se atropelando, se enchendo de dívidas e acha que ali está a solução da sua vida. Sim. Né? E acaba se embananando muito mais, né? E que isso não é a solução, porque a solução é você parar para tentar organizar, fazer um planejamento financeiro de fato familiar. Eu digo familiar porque eu acredito que se eu sou casada, eu tenho que envolver o todo. Né? Não dá, eu acredito muito que não dá para querer viver. Meu esposo tem o salário dele, as contas dele. Eu não acredito nisso. Eu sou seu time também. Eu acredito que um casamento que começa assim, ele já está separado. Né? Ele já começa separado. Eu acho que a gente precisa unir, de fato, né? Para que a família possa crescer. E eu falo muito, quando eu falo sobre isso, eu sou contadora, né? Sou consultora financeira, assim, gosto de finanças pessoais, não da área de investimentos, mas o quanto eu vejo que as pessoas estão em crises emocionais, casamentos também arruinados por questões financeiras, empresas. Então, não é só sobre dinheiro, sabe, Félix? É sobre sonhos, é sobre a família, é sobre a sua saúde emocional. É tanta coisa envolvida que não é só dinheiro, né? Nós, no ano passado, nós fizemos o lançamento digital da Risa EduTech e o nosso slogan foi: nosso legado é transformar vidas. Isso que você falou é exatamente o que nós acreditamos. As pessoas querem dividir a sua vida em a minha vida pessoal é essa, a minha vida profissional é essa, a minha vida financeira é essa, minha vida espiritual é essa, mas não, a sua vida é a sua vida. Sim. Tudo faz parte da sua vida. Eu acho que, eu não vou falar o nome problema, mas a dificuldade começa quando você tenta separar isso. Você não pode separar isso, você tem que aprender a deixar tudo em equilíbrio. Quando a nossa vida financeira está ruim, não é? Isso. Nossos filhos, a gente não consegue tratar eles bem. Nosso cônjuge, é horrível o relacionamento de casa com nossos amigos, no trabalho. Quando a vida financeira está boa, você ri à toa. Você está bem, né? Não é assim? Então, as nossas finanças é um termômetro para como está a nossa vida. O nosso diretor financeiro, Lady John, que é seu colega de profissão, ele é contador também, contador e economista, ele criou um e-book, está lá no nosso site, tá? Se você acessar www.risaedutech.com.br, baixa a barra de rolagem, vai ter um e-book lá sobre economia doméstica. Sim. E aí ele disponibiliza planilha de gestão financeira individual e familiar. E lá ele ensina uns insights que ele dá lá para você melhorar a sua vida financeira básica. Sim. Porque é isso também que eu gostaria muito. Isso já está acontecendo, a gente nota que já está acontecendo, né? A educação financeira na base. Porque as pessoas não tiveram educação financeira na base. Gente, eu fui assim. Eu já quebrei muitas vezes. Eu não sei se vocês lembram que eu já tive uma hamburgueria. Eu lembro, comi muito. Muito bom, muito bom. Eu tô devendo, inclusive, uma vez eu falei pro pessoal que ia fazer um dia da casa de hambúrguer novamente, assim, e nunca fiz, mas eu vou fazer isso aí qualquer dia. E eu quebrei muitas vezes e muitas coisas que eu fiz na minha vida, né? Desde 2005 que eu comecei a trabalhar já, desde 2004, 2005 por ali, e de lá para cá eu arrisquei muito, tentei muitas coisas, quebrei a cara, perdi muito dinheiro, já tive lá em cima, já tive lá embaixo, já fiz isso várias vezes, e o que eu observei foi justamente isso, porque eu não tive a base, eu não tive a educação financeira na minha base. Não por culpa dos meus pais, não é por isso. Não, até porque nem eles foram. Nem eles tiveram. Né? Nem eles tiveram Exatamente. A oportunidade de... Foi aquilo que você mesma falou no início. É a nossa cultura, é como a nossa região foi formada ao longo dos séculos, não é nem das décadas, né? Uhum. Ao longo dos séculos. Então,
quando eu entendi isso, disse, cara, eu tenho que voltar para uma base, para a raiz. Isso. Eu tenho que voltar para a raiz. Eu tô aqui arriscando e nunca dá certo, porque eu não tive educação financeira. Eu não tive raiz. Entende? Eu fui plantado assim, uma árvore sem raiz, sem profundidade. Então, eu até acertava, eu até sabia fazer o negócio, mas não dava frutos. Quando começava a dar frutos, eu comia as sementes, o fruto. Então, como é que eu ia refazer aquilo de novo, né? Replantar. Como é que eu ia replantar? Se eu estava comendo o meu fruto, comia semente, e aí quando acabasse todos os frutos, de onde é que eu ia tirar? Então eu fui entendendo isso aos poucos, e Risa tem muito a ver com isso. Aos trancos e barrancos, aos né? Trancos como, e barrancos, como diz. Literalmente. E é por isso, sabe, Félix, que eu gosto de trazer histórias para cá, para este podcast, como a sua. Porque eu não quero trazer aqui histórias perfeitinhas, não, como uma linha reta. Eu gosto tanto de trazer histórias aqui, quando o empresário diz isso, eu quebrei a cara várias vezes. Muitas vezes. Mas eu tive uma virada de chave. Eu tive um momento que, assim, mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, a forma de pensar. Porque é isso, muitas vezes. Às vezes a gente tá fazendo daquela forma, mas a gente não consegue pensar fora da caixa. A gente, muitas vezes, só vê daquele padrão. E muitas vezes a gente precisa de oportunidades de aprender com professores, com podcasts, para que a gente possa aprender a ampliar o nosso horizonte, alargar o nosso entendimento, para que a gente possa ver outras coisas, além daquele quadrado que a gente estava vendo. E aí eu pergunto, você teve assim, um momento que você teve uma virada de chave, um momento assim que, peraí, eu preciso fazer diferente, eu preciso conduzir a minha história, a minha empresa de uma forma diferente? Eu tive vários momentos desse, mas eu fui divorciado já, né? Não sei se você sabe. Não lembro, mas... Eu casei com Jamile e nós nos divorciamos em 2020. E no divórcio foi onde tudo na minha vida mudou. Porque era eu comigo mesmo. O que acontece, galera? Todos nós precisamos de um momento para descobrir quem realmente nós somos. Sim. Eu sou uma pessoa que acredito muito em propósitos, muito. Eu sempre vivi por propósito. Eu nunca fui uma pessoa apegada a bens materiais. Eu já tive muitas oportunidades na minha vida de ganhar muito dinheiro. E quando eu quebrava, as pessoas diziam, cara, tu não construiu nada, por que tu não aplicou, por que tu não fizesse isso, por que tu não comprasse isso? É porque eu não tive a educação financeira necessária? É sim, mas eu sou grato a Deus por isso. Porque eu tive que buscar de outras formas, em outras fontes, acabei conhecendo um outro universo, isso que você falou de sair da caixa. Existe uma passagem bíblica que Deus pede para Abraão sair da tenda dele, e diz assim, Abraão, sai da tua tenda, agora olha ao teu redor, o que é que você vê? E Abraão diz, eu vejo um número de estrelas que não pode ser contada. E aí Deus diz, pronto, assim será a tua descendência. Então, quando você está dentro da tenda, quando você está dentro da tenda, a sua visão é limitada. Então, eu não culpo as pessoas que têm uma visão limitada sobre o negócio, porque elas estão dentro da tenda, é o que ela consegue enxergar. O que eu conseguia enxergar era aquilo que estava ao meu redor. Eu nasci, saí da casa da minha mãe e fui para uma casa com a minha esposa. Eu nunca tive um momento sozinho. Sim. Eu nunca tive aquele momento de me encontrar, de saber quem eu sou, de saber como realmente é a vida, onde você é por você e mais ninguém. E aí, no meu divórcio, nós passamos 11 meses, quase um ano, divorciados. Depois nós voltamos, tá, gente? Tá aqui de novo. Então, em 2021 nós já voltamos. Nós passamos 11 meses e pouquinhos dias divorciados. E naquele momento, que quando nós nos divorciamos, eu estava quebrado, eu estava sem grana. Sabe aquele meme que fala CPF cancelado? Sim. O meu CPF estava literalmente cancelado, porque eu estava com problemas contábeis na Receita Federal, onde eu não existia. Eu não conseguia abrir uma conta bancária. Se você digitasse meu CPF em qualquer lugar, dizia CPF inexistente. Eu estava com um problema no Cadim. Então, assim, estava com muita dívida, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, estava ali. Mas eu já tinha acumulado muitos anos de experiência, já estava dando aula de análises gráficas. E tudo isso foi lhe forjando, né? E tudo isso foi me forjando, exatamente. Tudo isso foi me forjando. Então,
Quando você pergunta assim, você teve alguma virada de chave? Eu tive, foi quando eu lembrei do meu propósito. Quando eu falei que eu tive vários nesse momento, foi porque em 2006 eu tinha apenas 20 anos de idade, eu comecei a ter o entendimento do viver por propósito. Viver por um propósito. Saber qual é o seu propósito. Todos nós temos um propósito na vida, né? Sim. Todos nós temos um propósito. E daquele momento, 1º de agosto de 2006, eu lembro da data exatamente, foi quando eu visitei uma igreja evangélica, inclusive, e assisti um culto, e o pastor naquela época, que hoje é o bispo Janeide do Avivamento, Sim. ele estava fazendo uma pregação sobre propósitos, e aquilo me tocou demais. 1º de agosto de 2006, aquilo me tocou muito. Eu comecei a buscar mais essa ideia de propósito, para não ter uma vida vazia. Sim. Viver por viver, não é? E quando foi na minha separação, em 2020, né, 14 anos depois, eu me reconectei com aquela ideia de propósito. Cara, eu estou vivendo por quê? Só por viver? Eu vou ganhar dinheiro para quê? Só para gastar? Não, para investir, para viver bem, mas para quê? Tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Foi quando começou a vir para mim a ideia de legado. Era quando eu olhava para os meus filhos e pensava, o que é que eu vou deixar para eles? Não meramente para eles utilizarem, para eles... não estou falando de bem material, o que é que eu vou deixar para eles de propósito? Um legado que eles possam continuar, né? Que de certa forma eles possam imortalizar a nossa história. Nem que seja ali na nossa região, na nossa cidade, na nossa família, mas que possa imortalizar a nossa história, né? E passar para os filhos, para os netos. Os filhos, para os né? netos, exatamente isso, a forma de imortalizar. Hoje você senta com sua família e fica contando histórias já minha avó, que você nem conhece, mas você não conheceu sua bisavó, sua tataravó, mas você sabe conhece as histórias, e isso é tão enriquecedor, né? Isso é muito enriquecedor. Então, quando eu decidi conduzir a minha vida através de um propósito, foi a minha virada de chave. Foi quando eu descobri que não importa se eu estou sozinho ou se eu estou com alguém, se alguém me apoia nas minhas decisões, não importa. Se eu tenho certeza do que eu quero, eu consigo. Essa foi a minha virada de chave. E logo em seguida veio a ideia da Risa. Eu estava dando aula de análises gráficas, ensinando as pessoas a ler, fazer leitura gráfica para operarem no mercado financeiro. E aí eu soltei para os meus alunos assim, olha, vou montar, eu nem falei startup, eu falei, vou montar uma plataforma para ensinar as pessoas a fazer isso que a gente faz, galera, que não era nem a educação financeira como a gente trata hoje, era o trader mesmo de alto risco. E aí o pessoal começou, professor, isso é fantástico, eu topo, como é que faz para participar? E aí veio o estalo, eu disse, olha, existem pessoas que pensam como eu. E isso aí é outro ponto interessante para você que está nos assistindo, quer empreender e tem medo. Se você tem uma ideia sobre qualquer coisa que seja, por mais que alguém diga a você que isso é uma ideia absurda, acreditem, outras pessoas pensam da mesma forma que você. E é essa outra pessoa que você precisa encontrar para que saia negócio. Quando qualquer ideia, por mais absurda que seja, você não pensou nela sozinho. E agora com a internet, você consegue conectar a sua ideia com outras pessoas. Quando aquela pessoa assiste alguma coisa sua, seja um podcast, uma postagem, que se identifica, você acabou de fazer um negócio. Então, eu tive essa ideia e a gente criou a Risa. Aí eu tive que procurar assessoria jurídica, meios para lhe ajudar. Meios para me ajudar. Foi que eu chamei Leire, né? Leire está comigo desde o início. E aí eu disse a ideia para ele começou a fazer um planejamento financeiro para mim, e aí nós entramos em contato com a Receita Federal, refinanciamos aquela minha dívida que eu estava com o nome do Cadinho, aí meu nome saiu do Cadinho, eu voltei a ser gente de novo, né? Tive CPF novamente, aí foi quando eu abri empresa e tudo mais. Então, não foi uma jornada fácil, mas assim, se você perguntar, se você pudesse voltar no passado, o que é que você mudaria? Eu não mudaria absolutamente nada na minha vida. Nada. Desde o dia que eu nasci, eu não mudaria absolutamente nada na minha vida. Porque eu tenho consciência que onde eu cheguei hoje, cheguei porque tudo que aconteceu na minha vida aconteceu daquela forma. E de repente você diz, mas se acontecesse diferente? Eu não sei. Não sei como eu estaria e quem eu seria. Eu sei que o que eu me tornei hoje foi porque tudo aconteceu dessa forma. Isso. Então eu sou grato a Deus, sou grato a tudo que aconteceu na minha vida. E nós estamos
com o Projeto Risa, que é um projeto assim a longo prazo. É algo que nasceu em Santa Cruz, mas hoje nós estamos em quase todos os estados do país. Que bacana. Acredito que apenas uns 3 estados a gente não esteja. Acre a gente não está, acho que Roraima e... não sei, mais um outro estado aí que eu não me lembro de cabeça. Mas todos os outros estados nós temos algum fundador, nós temos algum investidor, nós temos algum gestor, nós temos alguém lá que faz parte do grupo. Que é uma ramificação dessa raiz. Que é uma ramificação das nossas raízes. Que bacana, né? A gente conhecer. Eu não sei se você que está nos acompanhando sabia de tudo isso. Eu aqui, na mesma cidade, não sabia de tudo isso, né? Mas... como é bacana a gente conhecer as histórias das empresas locais para que a gente possa valorizar mais, né? Para que a gente possa valorizar cada vez mais os negócios. Quando você coloca assim, diz assim, olhando para toda essa história, tudo isso, eu não mudo nada. Mas qual o seu maior aprendizado de tudo isso? Mesmo que todos digam não, só precisa que você mesmo diga sim. O resumo de tudo é isso. Quando eu criei a La Casa de Hambúrguer, lembra? Você já falou que lembra, né? Era cliente da La Casa de Hambúrguer também, que eu sei. Quando eu criei a La Casa de Hambúrguer, antes de criar, eu comentei com algumas pessoas. Exceto o Jamile, nenhuma disse que era algo que daria certo. Porque diziam que era algo que Santa Cruz não tinha mercado, que Santa Cruz não tinha ninguém que iria pagar. Na época, o meu hambúrguer mais barato era R$15. Santa Cruz não tem ninguém que vai pagar R$15 num sanduíche, diziam assim. E eu pensava, cara, se eu pagaria, eu tenho certeza que outra pessoa pagaria. Então, eu recebi muito não. Eu sempre fui acostumado a ouvir não. Sempre. Isso não vai dar certo. Sempre fui acostumado a ouvir não. E isso não me parava. Mesmo assim, eu arriscava. O único problema é porque tem muita gente que está nos assistindo, é que nos primeiros nãos, nos momentos que escuta os não, estagna, né? Não avança. E aí você vem mostrar que eu não posso parar no meu primeiro não, ou no segundo ou no terceiro. Não dá pra parar. La Casa de Hambúrguer, já tive franquia de perfume, já tive franquia de consórcio, como eu falei aqui, né? Já tentei desenvolver empresas de marketing multinível, Forever, suco de babosa, eu vendia suco de babosa, lá em 2006 eu vendia suco de babosa, já quebrei a cara no mercado financeiro, já perdi dinheiro no mercado financeiro, já perdi com meus amigos dinheiro no mercado financeiro, uma vez Leire, inclusive, Leire e outro amigo nosso, e uma tia minha, a gente se juntou, cada um juntou uma graninha ali, a gente pegou um valor lá, um montante, e colocamos na mão de um cara para operar para a gente. Eu estava estudando ainda, aprendendo, e esse cara eu fui visitar uma vez ele prometeu os céus e as estrelas de Abraão e tudo. E aí ele disse, não, mas tem que ter no mínimo tantos mil. Os caras não tem tantos mil. Aí eu tinha uma moto. Aí eu vendi a moto, ainda não dava. Aí eu falei com Leire, eu tenho tanto ali. Aí ele foi, deu um pouquinho, outro amigo deu um pouquinho, papapá. A gente juntou tanto mil, coloquei lá, a gente colocou lá na mão dele, ele entrou lá, começou a operar. Na primeira semana, ele quase triplicou o valor, em uma semana só. Eu disse, caramba, Leire, a gente tá rico. Esse cara vai deixar a gente rico. No outro dia ele perdeu tudo. Caramba. Assim, no estalar de dedos. No mercado financeiro. E se eu vi aquilo, meu dinheiro foi pro ralo naquele momento. Né? Ao invés de desistir, não. E me juntei com o Leire, que foi também perdeu dinheiro, e montamos uma empresa de educação financeira. E vamos fazer com a empresa, fazer com que as pessoas não passem por situações assim. Não passem por situações assim. Essa é a nossa maior preocupação. Nós criamos um departamento que ele é muito mal interpretado, inclusive, que é o Jogada Certa. O Jogada Certa foi um departamento criado para nós ensinarmos as pessoas que gostam de apostar nas bets, né? A gerenciar suas apostas. Então, nós não somos uma bet, nós não temos casa de aposta, nós não pegamos dinheiro do investidor, nada disso. Nós temos salas de sinais e cursos que ensinam as pessoas a gerirem as suas apostas. Por quê? Se você gosta de algo e eu chego para você e já digo que aquilo não presta, eu acabei de fechar o teu coração. Tudo que eu for falar agora, você não vai mais me ouvir. Que eu te confrontei. Eu cheguei para você gosta do Flamengo, eu já cheguei falando que o Flamengo não presta. Pronto, você já fechou o coração para mim. O que eu falar de futebol, você não quer mais nem saber. Então, se eu chego para um apostador e digo que aquilo que ele está fazendo não presta, ele só vai perder dinheiro, é isso que vai acontecer. Eu fecho o coração dele, não vai me ouvir mais para nada. Mas se eu chego para ele e digo assim, olha,
a gente sabe como você pode apostar melhor, hein? Ele, opa, como é que eu faço isso? As coisas mudam, né? As coisas mudam. Então, nós ensinamos, na verdade, eles a gerirem as suas apostas. Nós temos uma equipe na RISA de tech, pessoal de TI, essas coisas, né? Um deles é meu irmão, que ficam estudando esses joguinhos de bets para procurar padrões nos joguinhos, porque é um robô, né? Sim. É um algoritmo, então ele tem que seguir algum padrão. Então nós identificamos esse padrão e ensinamos as pessoas você quer apostar? Então aposte nesse padrão. Sim. Só que isso é muito difícil, porque o apostador, ele é a questão do vício, né? Ele não vai. Se o padrão acontece só 3 vezes no dia, ele não vai esperar o momento certo. Um dia tem 24 horas. Ele não vai esperar o momento certo para... A ansiedade é grande, A ansiedade, né? é grande. Então, a nossa ideia, na verdade, é trazer o apostador para o mundo do mercado financeiro. Tá? É mostrar para ele que existe uma forma dele gerir o dinheiro dele nas apostas, e se você conseguir fazer a mesma coisa em algo mais seguro. Então, a nossa ideia, na verdade, é mudar o sistema de crença do apostador. O departamento de Jogada Certa serve para isso. Ele é uma isca para pegar o apostador, aí lá dentro do nosso curso a gente muda o conceito de crenças dele e transforma ele em um investidor, em um trader, em um especulador do mercado financeiro. É um dos nossos departamentos, tá? É algo muito difícil assim de conduzir, justamente porque como nós somos contra a vitória das bets, né? Sim. É o que a gente quer que o apostador ganhe e não a casa de aposta. Então a gente acaba, é uma jornada muito mais difícil, porque bem árdua, vamos dizer bem assim. árdua, porque é nós contra todos, né? É verdade, entendi. Muito bacana isso. E uma pergunta que eu gosto muito, sabe, Félix, de fazer aqui a todas as pessoas que passam aqui. Quando você olha para, se você tivesse a oportunidade, né, de voltar atrás e poder olhar para o Félix lá atrás, quando começou a empreender, quando começou a sua jornada, o que você diria para ele? Se você tivesse a oportunidade assim, de olhar assim para ele e dizer alguma coisa, o que você diria para ele? Tipo aquela trend que faça você no passado, você sim, no futuro. Sim. Lembra que eu te falei que eu não mudaria nada, né? Sim. Na minha da vida, sua história. Na minha história, porque foi o que me transformou no Ele que fez quem você é hoje, me fez quem né? eu sou. Mas, mesmo não querendo mudar alguma coisa, eu chegaria para mim mesmo e diria que ouvisse só o meu propósito. Não desse muita atenção para o que as pessoas ao redor fossem falar de mim, sabe? Sim. Porque apesar de eu não querer também mudar isso, mas dói. Você sabe que dói quando há pessoas que você ama, amigos, olha para você e fala que não vai dar certo, né? É verdade. E isso dói realmente. E por muitas vezes, pessoas podem pensar em desistir por causa disso, né? Então, eu diria a mim mesmo que se escuta que vai dar certo. Que bacana. Eu disse a vocês que era uma verdadeira aula, não disse? De fato, quanto aprendizado aqui a gente pode extrair de tudo isso aqui. Muito bom poder aprender com você, Félix, neste dia. Mas eu queria também que você deixasse uma mensagem para os nossos empresários que estão nos acompanhando, para essas pessoas que talvez, você que esteja nos assistindo, talvez nem seja ainda um empresário, mas tem sonhos, talvez não tirou eles do papel porque muitas pessoas disseram não. Talvez muitas pessoas disseram que não vai dar certo. Talvez muitas pessoas estejam aí falando, né, muitas coisas no ouvido ou não conseguiu tirar do papel, ou está empreendendo e também há muitas vezes esse desejo de desistir. Ou também está empreendendo e está tendo sucesso também. Mas, porque aqui não é só para quem não está tendo, assistir esse podcast não é só para quem não está tendo sucesso para se inspirar, mas para tantas pessoas, né? Porque nos faz, como eu dizia no início, abrir de fato a nossa mente, né? Sair da tenda. Sim. Né? Qual a mensagem que você poderia deixar para esses empresários, para essas pessoas que estão nos assistindo? Certo. Preste atenção. Eu sempre vou falar de propósito, porque o que me move
é propósito. Mas existe um fator muito interessante na economia, que é o da escassez. Você sabe que o fator escassez, ele tem o poder de mudar muita coisa no setor econômico, né? Isso. Quando você começar a colocar a ideia de escassez no tempo, você vai começar a mudar a sua concepção do empreender e você vai conseguir. Escassez no tempo. Quando nós somos jovens, nós temos a ideia de que nós temos muito tempo. A vida vai passando, você vai... Existe uma passagem bíblica que diz assim, é melhor ir para um velório do que para uma festa. Né? E eu meditando nessa passagem, é melhor ir para um velório do que para uma festa. Eu ficava pensando, o que é que o cara quer dizer que é melhor ir para um velório do que para uma festa? É porque no velório você tem aquela ideia de que o tempo acabou. Então você começa a repensar na sua vida. E o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O tempo é escasso. Por mais que a gente pense que não é, ele é. Quando nós somos jovens, nós temos a ideia de que o tempo ele é infinito. Ele vai durar. Uma criança não tem ideia sobre a morte. À medida que que o tempo vai passando, que você vai envelhecendo, você começa a sentir essa escassez no tempo. Então, o que eu posso dizer para você que está começando agora, ou que não está começando agora, que já começou várias vezes, né? Que já começou várias vezes. Preste atenção no tempo e trata ele como sendo o seu bem mais precioso, que aí você vai começar a dar valor mais aos seus acertos. Não é que você vai só acertar, você vai começar a dar valor mais aos seus acertos. E os seus erros não vai ter muito peso nas suas decisões, não. Que bacana, que bacana. Eu tô aqui realmente com a cabeça borbulhando aqui, com tanto aprendizado, com tanta informação aqui. E eu só tenho a agradecer, Félix, né? Eu agradecer. E eu não tive nem como falar do banco ainda. Sim, a gente quiser. Mas a gente pode marcar um outro podcast, se você permitir. Assim, para mim será uma honra trazer até Leire aqui, né, o meu diretor financeiro, para a gente falar sobre o banco. Que esse banco, o Risa Bank, né, o banco raiz, das nossas raízes aqui de Santa Cruz, você não tem ideia do quanto esse banco vai ser expressivo no mercado financeiro. Nós estamos indo com um conceito de economia compartilhada. Hoje, o nosso banco foi liberado para iOS. Nos prometeram que até a próxima semana libera para Android, né? É o Risa Bank. E lá dentro do Risa Bank hoje, quando você abre uma conta no Risa Bank hoje, você já ganha desconto na sua conta de energia. De cara. Que bacana. Hoje nós estamos em 23 estados brasileiros com esse lance do desconto na conta de energia, né? São parcerias que nós fazemos com outras startups e com outras empresas que são do mercado. Então nós fechamos uma parceria recentemente com uma empresa que tem usinas de energia solar espalhada por todo o Brasil. E aí quando você abre uma conta no Risa Bank, você já é convidado a participar de um clube de benefícios e um desses benefícios é desconto na conta de energia. Hoje a gente desconto todo mundo gosta, né? E ainda mais agora que é a bandeira vermelha e amarela, né? É verdade. Então nós conseguimos descontos. Aqui no Rio Grande do Norte vai de 10% a 95%. Uau, que bacana. De 10% a 95%. E essa é uma das coisas que nós estamos... A ideia que nós estamos trazendo no Risa Bank. Porque quando você fala em banco digital, eu já fiz esse teste. Sim. Não é? As pessoas dizem, o cartão vai liberar quanto de limite? Esse é o grande problema do Brasil. Os bancos digitais começaram com essa isca de liberar limite no cartão para pessoas que não tinham como ter limite no cartão. Sim. Porque não ia ter como pagar o cartão. Essas pessoas se afundaram em dívidas, se afundaram em juros e hoje nós temos um desastre econômico no nosso país. Mais de 80% das pessoas que se afundam em dívidas é por causa do cartão de crédito. Então o Risa Bank ele vem com uma proposta diferente. Ao invés de dar crédito para você se endividar, nós vamos fazer o teu dinheiro render mais. Através de descontos, através de estratégias, através de educação financeira. Essa é a ideia do Risa Bank. Que bacana, que bacana. Mas com certeza sim, né? Como você disse, estamos aí nessa iminência dele ser oficialmente lançado. Vai ser oficialmente lançado. E aí, após o lançamento, a gente pode retomar aqui para que a gente possa falar mais sobre isso, né? Sobre
toda essa ideia aí que já está como é que se diz? Na faixa de largada para ir para o mundo e voar cada vez mais alto, né? Para mim será uma honra. Pois que bom, né? Será uma honra tê-los novamente aqui, junto com o seu sócio, né? Meu diretor financeiro. Diretor financeiro, pronto. Será uma honra, de fato, tê-los aqui novamente. A gente já pega aqui, ó. Já deixa que eles vão voltar. Ele vai voltar, né? Junto com o diretor financeiro. E falar mais um pouco dessa novidade. E nesse próximo encontro, aí eu prometo falar um pouco mais da minha jornada mais pessoal. Perfeito. Tem muita coisa para falar aí. Perfeito, que bacana. Mas muito obrigada, de fato, pelo convite. Que agradeço, né? Que você aceitou prontamente, né? Deu o seu sim para abrir, de fato, a sua história, abrir a história da sua empresa, contar e nos inspirar com tudo isso, né? Sim. Então foi muito bom, muito obrigada, de verdade. E espero tê-lo aqui mais uma vez. Terá. Pois, então, para você que nos acompanha, a gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast Contabilizando Histórias de Sucesso. Como eu disse, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui aquilo que você mais gostou desse papo, compartilha com outras pessoas, para que muitas mais pessoas tenham acesso a histórias inspiradoras como essa e possam se inspirar também. Muito obrigada!